Bora pessoal, para mais um podcast do esporte. Galera, no podcast de hoje eu queria falar rapidamente. Hoje vai ser um podcast bem curto. O único assunto do momento é a questão da vaia da torcida do PSG, das vaias, né? Pro Messi e pro Neymar, tá? Após a eliminação, aquela eliminação, pô, a gente pode dizer até vexatória do PSG pro Real Madrid. Apesar da tradição do Real Madrid, da camisa que o Real Madrid, do peso da camisa do Real Madrid na Champions League, assim, se a gente parar para pensar, era um grande momento para o Paris Saint-Germain. O Paris jogou muito no primeiro jogo, ganhou com 1-0, uma partida que ganhou com apenas um gol, mas assim, uma partida que o PSG dominou, teve várias chances de gol. O Messi perdeu um pênalti, inclusive. Aí vai para Madrid, né, no Santiago Bernabéu. Começa jogando bem. Poxa, o Mbappé faz gol. Depois tem gol anulado. Aí tem outro gol anulado. Né? Então, assim, o momento era todo do PSG. Aí você abre um saldo de 2 gols de diferença. O Real Madrid faz um gol. Até aí, a classificação tá valendo. Né? Até aí, a classificação continua de pé. Toma o segundo gol, tudo bem, a classificação ainda é possível, uma disputa de prorrogação, tudo é possível. Toma o terceiro, né? E da forma como foi, não foi assim que o Real Madrid jogou demais e suou sangue para. Óbvio que o Real Madrid jogou demais, né? Não tô aqui querendo tirar o mérito, mas assim, não foi uma disputa parelha, né? Assim, o PSG simplesmente inexistiu, deixou de existir na partida, simplesmente apagou. Né? Parece um interruptor de luz que você vai lá, dá o clique e a luz apaga. Foi isso. E aí, né, após essa eliminação, partida no Parque dos Príncipes, né, a casa do PSG, jogo contra o Bordeaux. Aliás, o PSG venceu essa partida, mas muitas vaias, muitos xingamentos direcionados tanto ao Messi quanto ao Neymar. Tá? Cada vez que eles encostavam na bola, era uma vaia. O único não, né? Mas um dos... Pô, pelo menos o cara que foi aplaudido, o Mbappé, né? Foi o único dessa elite aí, desses 3 jogadores, esses grandes jogadores, que foi poupado, né? Porque o Mbappé foi o cara das 2 partidas. Querendo ou não, o Mbappé foi o cara que deu a chance do PSG se classificar, porque o Messi teve a chance de ampliar o placar e ele não fez. Tudo bem que a oportunidade do Messi com o pênalti foi antes do gol do Mbappé, se eu não me engano, né? Mas enfim, cara, assim, de repente você faz um gol àquela altura, abre a porteira para você fazer mais, né? E teve chance de fazer mais, inclusive. Então a torcida não perdoa. A torcida não perdoa esse tipo de coisa. O primeiro Messi, né? O primeiro Neymar. O Neymar foi pro Paris Saint-Germain, contratado a peso de ouro, justamente para ser o cara que vai vestir a camisa, que vai segurar a bronca, que vai assumir o protagonismo e que vai, né, ter um papel fundamental em partidas difíceis, onde se exige, perdão, aqui tô com a língua travada, onde se exige muito do aspecto psicológico. O cara que é frio nos momentos decisivos. O Neymar foi para Paris com esse propósito. Não deu certo. O PSG continuou fazendo grandes investimentos. E o investimento da vez, obviamente, é o Messi, né? Que já ganhou a Liga dos Campeões mais de uma vez, que teve que sair de Barcelona, enfim, sem querer, né? Ele não queria sair do Barcelona, mas, enfim, questões econômicas ele acabou saindo. E aceitou a proposta de ir para o PSG. Ele poderia ter ido para qualquer outra liga, ele preferiu ir para o PSG. Então, quando ele foi para o PSG, o Messi ele sabia da responsabilidade, ele sabia do que ele do que essa contratação, o que a saída dele para o PSG representava. Ele sabia disso. Então agora não adianta, poxa, é óbvio que o jogador fica chateado, mas ambos foram contratados para isso, para serem os caras do PSG, para serem os caras que iam vestir a camisa, ia segurar a bronca da equipe nesses momentos. Um momento decisivo, um momento de muita pressão, onde o adversário começa a cobrar, você tem um cara que vai
assumir esse protagonismo e vai segurar o time e vai liderar o time para a classificação numa Champions League. E a grande verdade é que ambos não existiram na partida. Tanto o Messi quanto o Neymar, nos momentos que foram mais necessários esse protagonismo dos dois, eles não conseguiram, né? Repito, assim, para mim, são dois caras que aparentemente mentalmente não estão muito bem, né? Eles não estão contentes onde eles estão e fisicamente também eles não estão no seu auge, né? O Neymar, obviamente, voltando de lesão recente, ele realmente não está, né? Mas a torcida não pensa nisso, que a torcida pensa, é um cara que está aqui para ser esse protagonista, para ser o cara que vai ajudar a equipe a chegar à conquista, vai ajudar a equipe à conquista da Liga dos Campeões inédita. Então, para o torcedor vai, o torcedor é emocionado. Picharam os muros do Parque dos Príncipes, né? Você vê que torcedor fanático, apaixonado tem em todo mundo, né? Tem em todo lugar. E na França não é diferente, né? Pelo investimento que se faz, a cobrança do torcedor é no mesmo nível. Apesar do Paris Saint-Germain estar sobrando no campeonato francês, o torcedor francês já não quer mais saber disso. O torcedor do Paris Saint-Germain. O torcedor do PSG não quer saber disso. O torcedor do PSG está triste. O torcedor do PSG queria a taça, né, da Champions League. E esse sonho ficou pelo caminho mais uma vez. Por quê? Porque é óbvio que a gente tem que dar o crédito pro Real Madrid. É óbvio que a gente tem que, porque os caras jogaram muito. Mas os caras que deveriam assumir o protagonismo, que deveriam liderar a equipe, os caras que já têm experiência nesse tipo de competição, eles não estão fazendo a diferença. E por isso foram vaiados, né? É muito estranho a gente falar, poxa, o Messi ser vaiado, cara, que falta de respeito. Cara, mas o torcedor tá no seu direito. Ele tá no seu direito. Se coloca, imagina assim, vamos pegar um exemplo aqui, futebol brasileiro. Imagina que o Palmeiras contrata o Pedro a 25 milhões de euros. Um valor absurdo. É um valor absurdo. O Pedro iria para o Palmeiras com uma carga, com uma pressão, com uma responsabilidade de ter que fazer um gol por partida, pelo menos. No mínimo. No mínimo. E se ele chega num... e a gente sabe como é que é fase de centroavante. Ele tá vivendo isso no Flamengo agora. Tem hora que a bola não entra. Tem hora que simplesmente a bola não entra. E aí a torcida não vai ter paciência com isso. O que a torcida vai pensar? Que foi contratado por um valor absurdo, por um valor inimaginável, e a cobrança vem no mesmo nível, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Borja, né? Com o Miguel Borja, tinha sido a maior contratação do Palmeiras, chegou a peso de ouro e ele não rendia, ele não fazia gol, porque primeiro que o esquema tático era totalmente diferente do que ele jogava no Atlético Nacional, né? Quando ele foi ganhando notoriedade, quando foi ganhando projeção, era diferente. E ele também, né? Ele teve um momento ali importante no Atlético, mas, cara, ele não é um centroavante, poxa, com muitos recursos. Não é. E o Palmeiras foi meio que na empolgação, né? Então faltou também essa avaliação. Mas, enfim, essa cobrança ela é muito alta. Por isso que eu digo, se quando você faz uma contratação desse tamanho, e eu citei já o caso do Borja, se eventualmente acontecesse a contratação do Pedro, o cara vem com a responsabilidade, com aquela carga de responsabilidade de ser o cara, né? De ser o cara. Foi o que aconteceu com o Neymar. Foi o que aconteceu com o Messi agora mais recente. Eles foram para o Paris Saint-Germain com a responsabilidade, com a carga de serem os caras. Tanto que eles já foram os caras no Barcelona. Eles já conquistaram uma Champions League junto. Então a torcida cobra nesse mesmo peso. E a frustração era gigantesca. Por quê? Porque você montou um elenco desse tamanho e você não conseguiu chegar nem na final. Se perde a final, o torcedor ia ficar bravo do mesmo jeito. Mas se chega até lá, pelo menos tem uma desculpa, né? Aquele torcedor mais racional, aquele menos emocionado, ele vai olhar e falar, poxa, chegamos a uma final. Fizemos tudo que é investimento, chegamos... Quanto mais vezes a gente chegar na final, mais acostumado a gente vai ficar e uma hora o título vai vir, né? Que é aquele famoso discurso do Vanderlei Luxemburgo. Quanto mais você disputar Libertadores, mais cascudo você fica, mais acostumado a disputar esse tipo de competição, mais
provável de você conquistar um título, né? Então, na cabeça talvez do torcedor mais racional fosse isso, né? Pudesse acontecer isso, mas isso não aconteceu. Então o torcedor vaia, a vaia é do tamanho da frustração, que é do tamanho do peso que esses caras representam pro futebol hoje. Então, se estão vaiando, eu não acho que comentarista, né, os defensores do Neymar, né, tem que ficar bravos, que eu já vi bastante gente que ficou bem bravo. Por que os torcedores estão criticando? O que os caras fizeram? Os caras não fizeram nada, é isso. É exatamente por isso que eles estão sendo, porque eles não fizeram nada, né? É exatamente por isso que eles estão sendo vaiados. Eles mesmos estão falando, eles não fizeram nada. Ué, é óbvio. Por isso que eles estão sendo vaiados, porque eles não fizeram nada. Se eles tivessem feito alguma coisa, pelo menos se tivesse tecnicamente uma porcaria, mas tivesse deixado tudo dentro de campo, que nem, um exemplo bizarro, o Rony, tá? Dadas as devidas proporções. O Rony, pelo amor de Deus, o que perde de gol, o Rony é uma brincadeira, mano. O que ele perdeu de gols na partida contra o Santos é uma baixaria. Ele foi de tudo quanto é jeito. Chutão, dando carrinho, uma meia bicicleta ali, meio voleio, cabeçada, foi de tudo. Ele não fez o gol, mas ele é voluntarioso. Ele se entrega dentro de campo. E se você visse esse perfil, pelo menos do Neymar e do Messi, eu acredito que o torcedor não teria vaiado, como aconteceu com o Mbappé. O Mbappé, apesar de ter feito, ele poderia não ter feito os gols, mas ele é um cara que corre muito, ele se entrega muito, ele entra em campo, ele quer vencer. Ele não vai sair por menos, né? E se tiver que perder, ele vai cair lutando. Por isso que o torcedor reconhece. É por isso que o torcedor reconhece. Então, para quem acha que é um absurdo o torcedor vaiar o Neymar e o Messi, o torcedor está no seu direito legítimo. A vaia é do tamanho da frustração que o torcedor está sentindo. O vazio ficou no peito agora desse torcedor, que estava na esperança que, poxa, depois de uma primeira partida, depois dos primeiros 45 minutos no Bernabéu, poxa, o torcedor já vislumbrava a próxima fase. E de uma hora para outra, num estalo de dedos, né? Num estalo de dedos, tudo ruiu. Tudo foi por questão de 15 minutos, o sonho foi por água abaixo. E esses caras que deveriam ser a solução do problema não fizeram nada. Por isso que o torcedor vai. Então, para quem está criticando, poxa, o torcedor está no seu direito legítimo. É igual o futebol brasileiro. O torcedor vaia porque a frustração existe. Não dá para cobrar a racionalidade do torcedor neste momento. Não dá. Até porque todos os comentários que defendem o Neymar mas são torcedores também, né? Então, isso faz parte do futebol. Isso faz parte do folclore do futebol. Isso faz parte. Isso é intrínseco ao futebol. Essa paixão, essa devoção ao esporte, né? E uma coisa que eu queria falar também... Putz, agora acabei esquecendo de falar, hein? Acabei esquecendo o que eu queria falar. Caramba, tava na ponta da língua aqui. Acabei esquecendo. Esqueci mesmo. Esqueci total. Não, lembrei. Aí depois alguns ex-companheiros tanto do Messi e do Neymar saíram postando, defendendo os dois jogadores. E talvez o que foi mais falado é o do Luis Soares, né? Luizito Soares. Ele postou ali uma foto dele com o Messi, com o Neymar. Foto dos tempos de Barcelona, né? Daquele famoso trio MSN. Que pra mim, poxa, naquela época, no papel, era o melhor ataque do planeta, né? Neymar no auge, Messi no auge, Luis Soares no auge. Poxa, era difícil, né? Porque assim, tecnicamente, óbvio que não fez a quantidade de gols que eu imaginava. Porque, era um negócio pra fazer 3 gols por partida, no mínimo. Mas, poxa, no papel era um baita ataque, né? E na realidade também foi, né? Na prática também foi, mas no papel poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas aí ele posta, né, que no futebol não tem memória. Memória do quê? Memória do quê? Que memória que o Neymar e o Messi têm em Paris? Eles não têm memória nenhuma. Eles foram para lá para criarem uma boa memória. E o que eles estão deixando é uma péssima memória. De uma equipe que está investindo. No começo é investimento, agora está sendo gasto, né? Que uma equipe que investiu uma tonelada de dinheiro para trazer os dois, e agora esse investimento está virando prejuízo, está virando gasto. Então não adianta falar, memória, quem tem que ter memória é o torcedor do Barcelona, que agora não tem nenhum dos dois.
isso é a memória do torcedor do Barcelona, deve estar refém, deve estar órfão, de uma forma inexplicável, né? Deve estar com o coração vazio pela ausência, principalmente do Messi, mas também do Neymar, porque o Neymar, talvez o melhor momento da carreira do Neymar tenha sido lá, onde ele estava extremamente focado no futebol, onde ele estava preocupado 100%, se não 100%, pelo menos uns 80% no futebol, né? Que ele tem a vida dele, que ele tem que levar a vida dele, tudo isso eu concordo, eu já debati aqui, a gente já discutiu aqui. Ele é um ser humano, pô, ele é um adulto jovem, ele quer curtir a vida, mas no Barcelona ele estava muito focado em jogar. Foi o auge da carreira dele ali, né? Por isso que quando a gente cobra, a gente sabe o que o Neymar pode entregar, porque a gente já viu isso, né? E aí por isso que fica essa bronca de algumas pessoas da imprensa esportiva. Mas esse comentário do Suárez, né? Memória curta é para os torcedores de Barcelona, tá? Porque em Paris não existe memória. O que o Messi e o Neymar fizeram com o Paris Saint-Germain até hoje? Nada. Eles vão ganhar, vão conquistar ali agora os dois juntos, né? Eles vão conquistar um título francês. Poxa, mas esse título francês, o torcedor vai comemorar? Vai. O torcedor vai comemorar, porque é um título importante, é o título nacional. Agora, a festa não vai estar completa, né? A festa não vai estar completa. Vai ficar aquele vácuo dessa disputa de Champions League, porque, poxa, vem o Messi, o que você vai imaginar? Poxa, agora acabou. Agora a gente vai ganhar tudo. Agora a Champions League é nossa. E não foi isso que aconteceu, né? Então, lamentavelmente, o Paris Saint-Germain não conseguiu avançar. Óbvio, teve os méritos do Real Madrid, óbvio que teve, mas o Barcelona também não... O Barcelona não, o PSG não contestou absolutamente nada. Nesse momento em que o Real Madrid começou a jogar mais bola, o Paris Saint-Germain não contestou. O Paris Saint-Germain não existiu. Parou de jogar e ficou assistindo o Real Madrid jogar bola, né? E é o que eu falei, se o torcedor visse entrega, vontade, garra, pô, vamos ralar, vamos todo mundo voltar para a defesa, vamos todo mundo se entregar, fazer um arrolho aqui para os caras não passar mais. Mas não foi nem isso, né? Nem isso o torcedor conseguiu ver. Por isso que as vaias acontecem. Então, só para finalizar, né? Eu acho que o torcedor vai vaiar porque ainda tá sofrendo com isso. O torcedor ainda está passando pelo luto dessa eliminação. E o Neymar já fez post, né? Colocando post com familiares, com mensagens positivas. Cara, assim, eu acho que não era hora do Neymar postar absolutamente nada, né? Nada, assim. Foca no trabalho, posta foto do treinamento, posta foto ao lado do Messi, com os companheiros de equipe. Porque, poxa, agora o que o torcedor quer ver é isso. O torcedor quer ver o comprometimento. Quer mostrar que os caras estão focados no trabalho. Ficar postando foto de família com mensagens de autoajuda, não é isso que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver a resposta dentro de campo. E tá passando por esse momento de luto. Isso faz parte do esporte, né? Isso faz parte do esporte. E repito, para quem acha que foi injusto essas vaias, não é. Não é. As vaias não são injustas. As vaias, para mim, nunca são injustas. É óbvio que alguma ou outra a gente fala, poxa, memória curta, né? Memória curta. Pô, se eventualmente o torcedor palmeirense vaiar o Abel Ferreira, eu não vou concordar. Porque, poxa, o cara é bicampeão da Libertadores, né? Então tem essas coisas, né? Óbvio, mas assim, eu não vou concordar 100%, mas se o torcedor tá vaiando é por um motivo. Né? Porque o torcedor tá infeliz com alguma coisa. E essa coisa não tá sendo correspondida. O torcedor vaiava a equipe do Santos, por exemplo, recentemente, com o Carille, pedia mais respeito com a camisa do Peixão. Torcedor São Paulino também, né, no começo do ano, quando o São Paulo ainda estava engrenando, o torcedor vai por um motivo. É óbvio que eu não concordava, por exemplo, com o caso do São Paulo, porque o Rogério Ceni é um ídolo máximo do São Paulo. É um grande ídolo. Eu não concordava com isso, porque o trabalho ainda estava se consolidando. Não concordava 100%. Agora o torcedor vai em virtude da frustração. Poxa, é todo ano. Uma tiriça, um time que não se entrega, falta de vontade. Todo ano o torcedor está cansado, né?
Mas a culpa, obviamente, não é o Rogério Ceni. Por isso que eu falo assim, eu concordo em partes, mas não 100%. Essa vaia do Messi e do Neymar, concordo 100% não, poxa. Porque você sabe que são atletas que precisam de apoio para render mais. Mas também, pô, não dá para tirar a razão do torcedor. A frustração do torcedor, e eu vou ser repetitivo aqui, é do tamanho do peso que eles foram, pelo qual eles representam quando eles foram para Paris. É do tamanho do peso. Os caras são do tamanho de uma baleia, né? Na cabeça do torcedor é isso. Poxa, os caras são do tamanho de uma baleia. Tô pegando uma baleia e tô colocando dentro de um aquário. Meu Deus do céu, cara. Agora a gente arrebenta com a Europa, né? A gente vai arrebentar na Champions League. Não aconteceu. Aí, poxa, aí eles viram que a baleia, na verdade, é um peixinho dourado, né? E aí ficou esse vácuo, essa frustração. E por isso essa cobrança, né? Por isso que essa vaia, esse xingamento, essa pichação. E aí pede para sair presidente, pede para sair o Leonardo, pede renovação. E a renovação no Paris Saint-Germain acontece todo ano, né? E aí sim a memória é curta, eu acho. Porque o Paris Saint-Germain todo ano tenta uma renovação. E talvez por isso a equipe não consegue vencer esse título de Champions League. Por quê? Porque não consegue formar um time, não consegue formar uma equipe, né? Ah, mas o Di Maria tá lá faz tempo. Pô, mas o Di Maria já não é mais titular, mano. Às vezes vem um treinador novo, aí coloca o Di Maria, aí coloca o cara no banco de novo, né? O Di Maria já não vai ficar mais agora, e o Paris Saint-Germain já vai abrir mão de alguns jogadores. Donnarumma parece que não quer ficar mais, né? Então é complicado, assim, a renovação no Paris Saint-Germain ela acontece todo ano. E aí, pô, você olha, por exemplo, o Real Madrid. Quanto tempo o Real Madrid tá com o Modric, né? Sim, de verdade, porque assim, o Paris Saint-Germain tá muito tempo com o Neymar, mas o Neymar se machuca toda a temporada e fica vários meses fora. Então ele não tá lá a temporada inteira, né? Pô, você pega o Modric, quanto tempo o cara tá? O Benzema, quanto tempo o cara tá lá? O Casemiro, quanto tempo ele tá lá? Agora o Casemiro, não tanto porque ele se machucou e tudo mais, mas, poxa, antes disso, né? E aí antes, se você quando o Marcelo tava voando na lateral esquerda, pô, quanto tempo ele ficou lá? Quanto tempo o Cristiano Ronaldo ficou lá? Por isso que os caras conseguem formar uma super equipe. Por isso que hoje o Liverpool também é uma grande equipe, apesar das últimas temporadas não ter disputado o título da Champions League, porque a concorrência obviamente é muito alta. E porque existiu, depois de conquistar a Champions League, houve, né, aquele foco em ganhar a Premier League, voltar a ganhar a Premier League. Então, tem dessas coisas, né? Acaba acontecendo, mas, poxa, é uma equipe que está com um treinador há muito tempo, né? As principais estrelas estão lá, é um time que, poxa, não tem o que mudar. O Paris Saint-Germain não tem uma identidade ainda, apesar dos grandes contratações, dos grandes jogadores, é uma equipe que não tem identidade. E aí, pô, o torcedor pedir a renovação e essa renovação vai acontecer. E pro ano que vem, né, vai recomeçar tudo de novo. E aí vai depender do quê? De um grande treinador. Que eu também nem sei se o Pochettino fica. Que eu acho que também, pra mim, não é o treinador pro Paris Saint-Germain. Mas, enfim, né? Agora vai renovar tudo de novo. Agora vai depender da chegada de um grande treinador que vai conseguir pôr esse time na roda, conseguir pôr esse time na mão e fazer esse time render em momentos decisivos, como é a disputa de mata-mata da Champions League, tá? Então, gente, era para ser um podcast rápido, eu acabei me delongando. Eu só queria trazer essa discussão porque gerou muito barulho na imprensa e vai continuar gerando barulho, porque, pô, não é normal você ver o Neymar, tudo bem, o torcedor parisiense já vaiou mais de uma vez, agora o Messi é complicado, hein? Eu não lembro de ter visto uma notícia de que o Messi foi vaiado. Eu não lembro, tá? De verdade. Se alguém tiver aí, deixa um comentário, porque eu, sincero, honestamente, eu não me lembro. Então chamou muita atenção, né? Dá uma repercussão, dá um barulho bem grande isso. E faz parte, né? Isso faz parte do esporte. Agora, né? O torcedor vai passar por esse luto, vai digerir. Quando vier a conquista quando o Paris Saint-Germain levantar o caneco do campeonato francês, você pode ter certeza que o torcedor
vai comemorar e isso vai dar um pouquinho de conforto no coração do torcedor, tá certo? Gente, por hoje eu finalizo, tá? A gente vai seguir acompanhando aí o mercado, qualquer notícia, não, óbvio que tem várias notícias, mas a gente vai seguir acompanhando e assim que a gente tiver mais novidades quentes, né? Notícias bombásticas, a gente vem e a gente grava mais podcast para vocês. Valeu demais e até o próximo podcast. Tchau.